Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve histórias e histórias como essa que nós vamos ouvir hoje, uma história especial, começando uma nova série aí de Família Bombeiro. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, eu quero lembrar você três coisas importantes. A primeira delas, no próximo dia 2 de julho, lá no Parque da Independência, nós teremos a 26ª Corrida do Corpo de Bombeiros. Participe, faça a sua inscrição. Quem não quiser correr pode caminhar a distância de 5 e 10 quilômetros no dia 2 de julho, no domingo. Inscrições, acesse o site da Fundabom e tem lá o link da inscrição. Mais um outro convite, você veterano, dia 29 de julho, Encontro dos Veteranos na Escola Superior de Bombeiros. Eu tenho 2 veteranos aqui que eu tenho certeza que vão estar lá na festa com a gente. Momento de a gente confraternizar, contar histórias e rever os amigos. Os convites podem ser adquiridos nos B5 das unidades ou aqui na sede da Fundabom, na rua Anita Garibaldi, número 25. E por último, não menos importante, não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, dê o like, participe, faça os seus comentários e acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. E aqui temos um prazer de receber Família Bombeiro, tal pai, tal filho. Daqui a pouco nós vamos entender o porquê disso. Eu tenho a grande honra de receber aqui 2 veteranos, um veteraníssimo veterano, o nosso querido comandante, o Coronel Oliveira Júnior e o Coronel Oliveira Neto. Vou começar pela antiguidade. Muito bem-vindo, comandante. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olha, eu que agradeço. Maravilhoso. Eu assisto sempre o programa de vocês e sempre pensando, imaginando poder estar aqui. E agora estou. Mas o senhor não poderia faltar aqui, comandante. Então estou presente, feliz, muito feliz. Muito obrigado. Oliveirinha, prazer em revê-lo, nosso contemporâneo, né? Muitas labutas juntos aí. Filho do Coronel Oliveira Júnior, né? Muito obrigado. Boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Não, eu agradeço e parabenizo a iniciativa da Fundação em não só de gravar a história, mas descobrir a história que muitas vezes fica esquecido ou na cabeça das pessoas, dos veteranos que passaram por ela, mas que não estão disponíveis para que todos saibam. Né? E a vida, ou o Corpo de Bombeiros, é como sempre falam, é um tijolo a mais que você coloca. E eu digo que a história é um quebra-cabeça que cada peça começa a fazer sentido o próximo passo. Interessante você falar isso, Oliveira. Eu falo exatamente a mesma coisa. História é um mosaico, é um quebra-cabeça. A gente sabe um pouquinho, às vezes não sabe. Você ouve as histórias dos veteranos e a história meio que vai sendo construída, porque é muito bacana, né? E com o ponto de vista de cada um, né, comandante? Que, sim, logicamente, tem o ponto de vista de quem sabe, mas tem o ponto de vista de quem viveu a história, claro, né? Claro. Que é muito mais robusto, né? E mais emotivo também. Né? Não tem a dúvida. E vamos falar muita coisa aqui sobre tem só a galera que nos acompanha aí, os nossos inscritos do canal. Nós vamos falar sobre bastante história do Vale do Paraíba, né? Hoje o tema é Vale do Paraíba, né? 2 oficiais aqui que tem bastante história no Vale do Paraíba, umas muito bacanas que talvez não seja o conhecimento de todos, e esse depoimento de ambos será muito importante. Comandante, começando novamente pela antiguidade, eu vou perguntar pelo senhor. O senhor é de que turma da academia? Eu sou aspirante da turma de 61. Mas eu costumo dizer que eu sou praça de 57. Sim, 57 na academia. O senhor já era academia na época do senhor? Não, era o CFA. Era o CFA, exatamente. Escola de Oficiais. Pois é, a gente aprendia, né, Oliveira, na academia, a canção do CFA, lembra? A gente cultua isso, né, essa memória, né, da história. Faz parte da nossa vida. Né? Faz parte. Júlio Xavier. Exato, do Willio Xavier. Foi contemporâneo mesmo. O Willio Xavier é o autor da canção da Escola de Oficiais, Escola né? de Oficiais. Mas a gente aprendia também a canção do CFA, que era anterior, né? Eu lembro só do estribilho. Salve CFA, não é isso aí? Mas, comandante, claro, né, a gente falou um pouquinho aí, o senhor tem uma história muito grande aqui no Corpo de Bombeiros, começando já nos anos 50, né, que o senhor entra na academia. E o senhor foi daqueles aspirantes que vieram direto para o bombeiro? Fui. Na minha turma vieram 3 para cá, 3 direto para o Corpo Bombeiro, né? E não vieram mais, muitos queriam, inclusive eu, mas não vieram mais porque a turma era muito pequena e foi distribuído em unidades do interior e da capital para fazer formação de soldado. Que a então Força Pública, não estava alistando muito, um efetivo bem grande, mas não tinha oficial para fazer da instrução. Então, a nossa turma foi dividida em unidades. Por exemplo, Sorocaba foram 2, Taubaté foram 2 e assim por diante. Então, Taubaté, o bombeiro entraram 3.
3. 3. E o senhor, bom, naquela época eu sei que a dinâmica do CBO, não tinha o CBO, né? Era uma Não, dinâmica não tinha. diferente, né? A instrução de bombeiro era dada durante o curso. Né? Uhum. Por exemplo, o coronel Mated era tenente e foi o nosso instrutor e assim por diante. No Barro Branco. Do Barro Branco. Existiam 3 ou 4 oficiais que eram bombeiros e que davam aula para nós no CFO. Entendi. E, comandante, o senhor veio para o bombeiro e já foi para o Vale do Paraíba ou não? Como é que foi essa história? Olha, a história é meio complicada porque, na verdade, eu tinha sido designado, estava trabalhando no policiamento em Taubaté. Não é? E o comandante, na época, tinha poucos oficiais para uma unidade de escola, policiamento do Vale do Paraíba, do Litoral Norte, uma área muito grande, ele não liberava o tenente. Eu queria fazer tal curso. Não vou poder liberar porque eu não tenho oficial e assim por diante. Né? Então eu estava no Vale do Paraíba. Aí criaram o CPA na época, não é? E eu fui fazer um curso de aperfeiçoamento de oficiais sem ideia nenhuma. De repente, lá na academia, eu leio o boletim me transferindo para o 11º GI. GI na época era GI. Fiquei feliz da vida. E já fui direto para uma solenidade que era a inauguração do posto de Jacareí. Né? Falei, eu quero viver isso aí já. E não perdi tempo, não. Aliás, na época do senhor, a gente estava conversando aqui, né, nos bastidores e o senhor participou, né, assim, de cara a instalação do bombeiro em Jacareí e é da sua época também Taubaté, não é isso? Taubaté foi a primeira unidade do bombeiro no Vale do Paraíba, né? E tem os antecedentes, por que isso daí, não é? Houve um grande incêndio lá no presídio, na casa de custódia, em que morreram muitos presos e a cidade ficou traumatizada com aquilo, aí começou um trabalho da própria população exigindo a instalação de bombeiros. E eu, na época, fui designado para participar da comissão pró-instalação do Corpo Bombeiro de Taubaté. E demos sorte, felicidade. No dia 5 de dezembro de 1970, nós fomos inaugurar o posto de bombeiro de Taubaté. O primeiro, né? Porque hoje são 2, né? Hoje são 2. 3, né? Taubaté 3. Aliás, aproveitar a intervenção aqui do Oliveira Neto, né? 3 ele nasceu em Taubaté, não é isso? Ele nasceu lá. 3 porque o terceiro, ele que participou da Foi você. Até a planta do posto fui eu que fiz. Caramba. No quartel. Falei para vocês, ó, a história aqui do Vale. Mas, Oliveira, bom, você nasceu lá, né? Agora que a gente consegue situar o período, né? Foi nesse período que você nasce lá em Taubaté. Você foi de grande parte da sua infância lá, né? Aliás, até hoje, né? Mas eu digo, vendo essas histórias que teu pai está contando, né? Não, sem dúvida. Quando eu era criança, a gente praticamente aprendeu a andar num quartel de bombeiro. Né? Meu pai a gente vivia acompanhando ele em tudo. Quando a gente começava a jogar bola, ia jogar bola na quadra do bombeiro. Né? E eu lembro que a gente a bombeirada já estava acostumada a jogar bola, a gente ia jogar bola sem o tênis, para fazer igual eles. E enchia de bolha na sola do pé, porque o moleque não estava com pele fina. Mas na época a gente aproveitava também para levar as crianças para outra coisa. Por exemplo, o Neto fazia questão dele participar das solenidades dentro do bombeiro, dentro das nossas bases. Né? Fizemos, por exemplo, estágio de mergulho. Na entrega do diploma, vai descer. Desceu com o narguilé, mas desceu. E assistiu de lá. E também trabalho com corda, né? Sim. Exercícios. E eu ia com ele em Pinda, por exemplo, tinha lá um tanque de mergulho, nós fazíamos treinamento fim de semana e assim por diante. E aí ele... já foi forjado, né, comandante? Tinha que ser bombeiro. Era o que eu queria. Era o que eu queria. Não, e um detalhe, né? Uma das formaturas do curso de bombeiro que eu fui, eu devia ter uns 10 anos de idade, mais ou menos. Não, eu mal sabia usar o snorkel e já estava usando o narguilé lá embaixo. Que bacana. A gente colocou a imagem aqui da reportagem lá do Tal Pai, Tal Filho, que eu falei. Aí tá aí, ó. Isso é uma matéria. É da região isso aí, não é? Foi de Pindamonhangaba. De Pindamonhangaba, né? Bombeiros, Tal Pai, Tal Filho. Tá aqui, ó. Coronel Oliveira Júnior e o Coronel Oliveira Neto. Ali é o Alckmin, né? O governador, né? Eu vou explicar porque a presença do governador nessa foto, né? Ele era prefeito de Pindamonhangaba. Foi prefeito de Pindamonhangaba. Bom, ele conta até hoje com muito orgulho. Para mim, ele já contou. Todas as vezes que eu encontrei o Alckmin, ele conta a história do bombeiro de Pinda, né? Que é da época dele prefeito lá, né? E eu tinha as reuniões com ele, né? Para instalação, o que precisava, o que não precisava. Então, ele faz parte da nossa vida de bombeiro. Né? Sem dúvida.
E ele sempre gosta de contar a história do carro-pipa, que não tinha um bombeiro, pegou fogo na pastelaria. Eu já ouvi ele contar essa história algumas vezes já, é uma história curiosa. Mas, comandante, a gente vê que realmente essa evolução, né? Eu gosto sempre de falar isso, né? Se hoje o Vale do Paraíba tem lá unidades importantes, né? E que hoje, né, tem um desafio enorme, porque o crescimento econômico do Vale do Paraíba é um negócio realmente impressionante. Né? O parque industrial de serviços, de logística, o negócio cresceu muito. E se não fosse assim, esse pioneirismo lá atrás, essa força de vontade de expandir o bombeiro lá, como é que seria hoje, né? Terrível. E o senhor é o personagem importante dessa história. Porque a gente tem que colocar também o seguinte: Litoral Norte. Também, tá junto. Hoje o Litoral Norte, em termos de turismo, é um absurdo da quantidade de pessoas. E nós acabamos de ver o que aconteceu agora no Carnaval, lá. Carnaval, Junto vem as grandes emergências. Né? Exatamente. Então, o Taubaté foi o primeiro, mas puxou todos os outros. Todos os outros. Caraguá, São Sebastião e tudo que veio. O segundo foi São José dos Campos. Uhum. O terceiro foi Jacareí. Aliás, Jacareí, eu já vou puxar um assunto aqui que eu não sabia, quer dizer, eu sabia dessa história, eu tinha esquecido e seu filho lembrou, né? O senhor é o criador da prova natatória de Jacareí. Exatamente. Exatamente. Na época, antes era em Natividade da Serra. Eu lembro até hoje. Pois é, eu já vi, eu não fui, mas eu já vi, não sei aonde, o troféu que falava a prova natação de Natividade da Serra. O que acontece é o seguinte: nós observamos através de algumas ocorrências de busca de pessoas que morreram afogadas, que os bombeiros não tinham muita vontade, porque não tinham muita segurança em mergulhar, principalmente em Rio Paraíba, né? E aí me veio a ideia de criar uma competição em que ele tivesse que treinar. E aí surgiu, então, a primeira prova. Travessia natatória, né? Porque é uma represa grande, não é? Sim, e nós natividade. fizemos, então, a primeira competição natação equipada. Natação equipada. E a primeira e a segunda foram em Natividade da Serra, porque o prefeito se dispôs a isso daí. A cidade é muito pequena. O evento cresceu também, né? Mas tem toda ela cercada de água, inclusive a cidade velha está submersa. E ele concordou em nos ajudar. Então a refeição de todos os competidores ele fornecia. E nós fizemos a primeira competição. Que ano foi? O senhor lembra o ano que foi isso? Eu lembro. Você lembra, Oliveira? 30 e poucos anos. Isso aí, vamos chutar, isso deve ser começo da década de 70, um pouco mais para frente? Mais ou menos 78. 78, mais pro fim da década de 70. Então, ele deu todo o apoio que nós precisávamos, né? Então a primeira e a segunda foram realmente na atividade. Posteriormente, inclusive, eu fui transferido e essa competição foi levada para São José dos Campos, porque tem uma outra grande represa e foi incluída no calendário de aniversário da cidade de Jacareí. Isso, que foi até outro dia, né? Nós interrompemos esse evento por conta da pandemia, né? Por conta da pandemia, a gente ainda não retomou, né? Espero que com o apoio da Fundabom a gente está disposto a retomar esse grande evento. Teve um ano que não houve a competição porque não tinha, a represa estava vazia. Estava muito seca, isso, mas é um episódio mais recente, eu lembro bem disso. Dessa competição tem um detalhe que assim, as primeiras eram com efetivo do 11º GB. Era só os bombeiros. Era só os bombeiros do Vale do Paraíba. E um dos motivos que também foi para Jacareí é que São Paulo quis começar a participar. Né? E na Atividade da Serra fica contramão para quem vem de São Paulo. Fica longe, a cidade é muito pequena, não tem uma estrutura. E a prova em si cresceu muito. Então, Jacareí, como ele já está próximo de São Paulo, o acesso é mais fácil. Acabou indo para lá, até por conta disso daí. E lá ganhou um corpo muito maior, né? Sim. Cresceu então, isso que eu ia te perguntar, Oliveira, porque acho que já é mais da tua época. Eu não saberia dizer qual o número de competidores que chegou, mas eu tenho a impressão que chegou um momento que passou de 1000, não passou? Chegou. Com certeza. Chegou, né? Passou de 1000 competidores. 1000 competidores. A prova ficou mais conhecida, né? Muito. Bom, basta dizer que nós vimos lá, né? Depois de um tempo começou a vir bombeiro do Rio de Janeiro, bombeiro do Paraná, bombeiro... Vários estados participaram. Virou realmente um grande evento do Corpo de Bombeiros. Inclusive, num dos anos, compareceu o comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná. Que foi meu colega na Escola de Educação Física, né? E de repente eu encontro. E olha, eu vou contar essa história aqui, porque eu acho que o Oliveira lembra, o senhor talvez também. Nós tivemos um comandante geral que nadou essa prova.
Teve? Teve. Sim. Você lembra quem foi? Não. O Coronel Gambaroni. Gambaroni. Ele no comando geral, ele foi bombeiro, o Coronel Gambaroni, né, antes de ir lá para aviação, e ele falou, não, eu vou nadar, foi lá e nadou a prova. Bacana, poxa, teve uma relevância muito grande esse evento aí, né? Mas, comandante, não só de natação é a sua história, eu sei algumas aqui, né, vou puxando aqui, ó. Vamos lá. Mas é da sua época, né, a implantação da primeira viatura de salvação lá no Vale, não é isso? Não, na verdade foi Taubaté, né? Sim, em Taubaté. Exatamente. Houve uma demonstração antes da inauguração para que a população soubesse as atividades do bombeiro. Então foi um carro de salvamento, mas já como salvamento. Já era salvamento, não era mais salvação. Não era mais salvação. Que são essas imagens aqui, né? 77, essa daí? Essa daí não lembro o ano. 77, está escrito. 77, está escrito aí. Já não era a primeira. Uhum. Não, e daí foi uma viatura de incêndio, né, com uma guarnição. O Farolo era tenente na época. Coronel Farolo. O capitão Coutinho que foi comandando a guarnição. E mais uma do salvamento. E fizeram demonstrações. Inclusive tem uma curiosidade aqui, vou contar porque nem todos conhecem. Se instalou uma corda entre a torre da Catedral de Taubaté a um prédio vizinho. E os bombeiros atravessaram, fizeram o crawl, né? Foram comandando. E começou a cair tijolo lá de cima. Puta, já contaram essa história aqui. Esse o Coronel Arlindo contou essa história aí. Então, foi assim. Que passaram um perrenguezinho ali, né? Foi, na hora todo mundo ficou meio assustado, mas depois começaram a aplaudir. Fazia parte do show. Show, né? Numa época, né, comandante, que os bombeiros faziam isso aí na força, né? Sim. Não tinha Sim. equipamento de segurança, né? Não tinha segurança nenhuma. Nada. E tem alguns que participaram lá, estão vivos ainda. Viu? Né? E sabe, já de vez em quando eles lembram, olha, aquela travessia. Esse episódio aconteceu com o efetivo que era do salvamento ou era o pessoal que era do Vale mesmo? Não era do Vale. Era do salvamento, por isso que já contaram essa história aqui. Eu não quero cometer nenhuma injustiça quem contou, mas eu ouvi essa história aí. Não era do Vale. Ó, bacana, mais uma história que, ó, a gente vai. Mas, Oliveira, vai juntando, né? E claro, você lá, com certeza no seu período de 11 GB, né? Foi grande parte da sua carreira, você ouvia essas histórias também, né, Oliveira? Sem dúvida. Algumas eu vivi, né? Claro. Porque como antes de entrar na academia, a gente já frequentava bastante o quartel de bombeiro. E por exemplo, a primeira natação equipada, como era criança. Você era criança, estava lá. Né? E essas histórias a gente acaba vivendo elas e depois repassando para as pessoas que falam, isso daqui é por causa disso. Fala, meu pai participou disso daí, eu vi. Né? E uma coisa importante que a gente tem lá no Vale também, que a gente tem que lembrar, até pela grande relevância que tem na história do Brasil, no contexto social brasileiro e do bombeiro, que é a Basílica de Aparecida, né, comandante? Então, ali eu sei que hoje, né? Hoje não, sempre, né? Esses dias, faz um tempo já, eu conheci o atual prefeito lá, que ainda é, né? E ele falando, é o maior destino turístico do Brasil. O evento lá da Aparecida em outubro, ele me falou um número, eu não vou lembrar, né? Eu tinha esse número, mas não tenho mais, mas é um negócio realmente impressionante. E depois de muito tempo que a gente foi ter um posto de bombeiro lá em Aparecida, né, comandante? Que eu acho que já é na tua. Foi recente. Recente, né? Mais recente. Eu até tenho a história, eu escrevi. Que bom. A história Conta pra nós. Da visita do Papa. Eu não ia falar disso agora, mas só falou, vamos falar então. 1980, visita do Papa. Bom, eu participei diretamente com o comandante, não é? Mas acontece o seguinte, criou-se um Estado-Maior especial por causa da visita do Papa em Aparecida. Olha lá a imagem aí. Que foi no dia 4 de julho. E o bombeiro tinha que estar presente nesse Estado-Maior especial que eu fiz parte, não é? Então nós fizemos todo um planejamento, estudo. Foi a primeira visita de um Papa ao Brasil. Né? O João Paulo II. João Paulo II. E agora vem a parte mais curiosa. Nós verificamos que não tínhamos água. Como é que nós íamos combater incêndio, né? Porque haveriam vários heliportos, e descer muitos helicópteros, e, enfim, nós tínhamos que dar segurança para tudo aquilo que vinha aparecendo lá para visitar o Papa. E não tinha água, então nós pedimos, através do Estado-Maior Especial, que fosse montada uma rede hidrante. E, na época, o governador
mandou material para 80 era Maluf. o Maluf, Paulo Maluf. Salim Maluf. E ele mandou, o governo do estado mandou todo o material para lá. E instalou-se uma rede de hidrantes públicas lá. Aí é que tá. Quando nós chegamos lá nas vésperas, mandei fazer o teste da pressão de água, né? Falei, vamos ver como é que está saindo água aí. Não saía água. Ixi. Aí, o que nós constatamos? O hidrante foi só enterrado na terra, mas Não não tinha foi ligado cano. na rede. Não foi ligado na rede. E eu fui falar com o prefeito lá, falei que prefeito, o senhor está me deixando numa situação difícil. Falei, achar ruim com ele, não é? Não conseguimos acertar essa rede. Aí, carro-tanque, um monte de carro-tanque. Olha, não existia expressão na época, mas fizeram uma rede de hidrante fake. Seca. Então, essa foi o primeiro caso que eu queria contar, assim, bem curioso. Né, Desse episódio. O outro é o seguinte, lá passa o Rio Tietê... O Rio Paraíba. Perdão. Ele faz um M lá em Aparecida. Não sei se alguém já observou isso daí, mas nós já temos essa observação. E, principalmente, o pessoal do Rio de Janeiro, que acha que nada bem, ia para lá e, com calor, uma terra quente, né? Assistia a missa e já ia mergulhar. Vão mergulhar no Rio. No Rio. E morriam muitos afogados. Caramba. Então, nós montamos, na época, uma garagem náutica e alguns barcos para fiscalizar. Fazer a prevenção ali. Tinha muitas pessoas de Aparecida que tinham um barquinho pequenininho e levavam os turistas a passear no rio. E vira e mexe, virava um barco lá. Era um perigo terrível, né? Então nós proibimos. Mas tínhamos que fiscalizar, não é? E nós realmente montamos mais uma garagem náutica lá e funcionou. Graças a Deus funcionou. Até hoje o 11º, principalmente na época da Semana de Aparecida, ainda mantém essa prevenção aquática lá, excepcionalmente, não é? Para evitar qualquer coisa ali de um turista. Não é o ano todo, né? Mas nesse período principal de visitas tem essa grupo praxe até hoje. Do 11º lá ainda para segurar esses que é muita gente, Oliveirinha. Eu não sei, eu sabia até pouco tempo, a gente vai... Não lembro o número, mas o número de pessoas que visitam lá na semana do dia 12 é um negócio... É muito grande. Muito grande. O que me preocupava o nosso pessoal também era o seguinte, os ônibus antes estacionavam naquele pátio em volta da... Que melhorou muito a estrutura hoje, né? Hoje está muito hoje mais organizado. Muito. Mas chegava no horário do meio-dia e das 18 horas era foguetório. Então nós tínhamos, porque muitos se queimavam nisso daí. E tínhamos medo que começasse um incêndio num daqueles ônibus. No ônibus, cheio de gente ainda ali. Então a atividade nesses dias era muito grande do nosso pessoal. Né? E era preventivo mesmo, não tinha esse negócio de deixa passar. Né? Porque... Olha, comandante, eu posso dar um testemunho aqui, porque foi bem mais contemporaneamente, né? Que a capital, vou falar assim a capital, mas o comando aqui do Bombeiro enxergou de verdade o que é essa Operação Aparecida. Você testemunha isso também. E vocês, né, eu digo vocês, o pessoal do Bombeiro do Vale do Paraíba realmente carregou essa missão aí bravamente durante muitos anos. Né? Todo dia 12 de outubro nós estamos lá. O grupo está lá trabalhando intensamente. Hoje tá, né? Hoje não, já há bastante tempo, mas não foi sempre assim. Ele faz parte do calendário de grandes eventos do Bombeiro, onde existe todo um direcionamento de gente, recursos, uma série de coisas para realmente fazer frente a esse evento. Né? Então, a Aparecida também é assistente com pessoas. Não é só... Os romeiros, só quer dizer, né? Então, as pessoas... O que vão caminhando. Não, o pessoal que ia lá para assistir missa, havia muito acidente, queda, passando mal, e a gente tinha que estar presente. Tinha que ter. É que hoje eu pensei que o senhor fosse falar, porque tem aumentado muito já há bastante tempo, né, Oliveira? Os romeiros que vão caminhando. Sim. De diversas partes do Brasil até para Aparecida. Tem bastante atropelamento. Exato, é o que eu queria dizer. E hoje a gente, infelizmente, vez ou outra ali tem acidente com o pessoal na beira, no acostamento da Dutra e outras estradas da região. De peregrinos. O peregrino, exatamente. Estava me fugindo a palavra. Então, também, e assim, o que a gente observa é que cada vez esse número de peregrinos que vão caminhando a Aparecida tem aumentado. Não só caminhando, mas de bicicleta, vai caminhando. Então tem essa preocupação da unidade lá também. Eu mesmo já fiz 4 vezes. Caminhando? Caminho da Fé saindo lá de Águas da Prata. De Águas da Prata até lá. Tá. Que é muito. Toda vez que eu vou em Aparecida, a gente gosta muito de lá e minha esposa, sempre tem gente chegando dessa peregrinação aí. Então, e é maravilhoso. Mas o senhor teve assim o privilégio, aí tá a imagem, né, para mostrar, o senhor teve o privilégio
de estar com o Papa. Né? Quer que eu fale sobre Claro isso? que eu quero que o senhor conte essa história. É o seguinte, nós constatamos que Sua Santidade o Papa, hoje santo... Hoje santo. Então o senhor esteve com um santo. Tem um amigo, Quantas pessoas no mundo? Eu tenho um amigo que é santo, Rafael Assis. Então, ele chegaria no Brasil no dia 2 de julho, dia do Bombeiro Brasileiro. E no ano do centenário do Corpo Bombeiro de São Paulo. 1980. Não era pra, não podia deixar passar em branco, né? E nós tínhamos mandado fazer uns capacetes em louça. Que é esse que está na mão do senhor aqui. Tá na mão, em cor preta, que é para... Em razão das praças. Dos nossos praças, sim. E conversamos. Vamos fazer um brinde para o Papa, saudando a presença dele aqui. E fizemos. Mas como é que eu vou entregar isso daí? O senhor era major na época, né? Era major. Major. Como é que vamos entregar isso daí? Aí nós já estávamos no trabalho lá, quando veio um padre, que você vai gostar do nome dele, Negrisolo. É parente do Coronel Negrisolo? Era tio dele. Tio do Coronel Negrisolo. Não sabe? Mais uma que eu estou aprendendo aqui. Então ele falou para mim assim, Major, o senhor precisa arrumar uma viatura para trazer a imagem da Santa da Basílica Velha para Nova. Lá em cima, lá para baixo. Falei, vamos fazer uma barganha? Ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero entregar um capacete para o Papa. Está fechado o negócio. Legal. E assim foi, no dia da missa, eu fui chamado e entrei na fila para que durante das pessoas missa, que iam cumprimentar o Papa. Cumprimentar o Papa. E aí nós tivemos a oportunidade de entregar esse capacete para ele e ele entregou um terço para nós. O senhor deve ter esse terço até hoje, certamente. Tem, e rezo sempre nele. Né? Então foi emocionante. Sinceramente, fiquei muito emocionado com isso daí. Eu imagino, comandante. Porque ele falou imagino. comigo em língua portuguesa. Abençoo você e todos os bombeiros brasileiros. Eu não esqueci. Por isso que eu tenho certeza que são os tão abençoados até hoje. Por essas e outras razões, né? Mas eu acho que a presença do Papa é realmente... A gente teve aqui, mais recente, eu não sei se você passou essa experiência, do pessoal do CSP. Você estava num desses grupos aí, não? Não. Que foi a Roma? Não. Mais recente. E tiveram por 2 vezes já o grupo do CSP nosso, né? Não, o subcomandante, inclusive, o Vitor, cumprimentou o Papa. Exatamente, ele foi um desses grupos aí. Durante o CSP foram a Roma. E assim, não conheço muitas pessoas, foram uma das poucas, né, que tiveram essa experiência e realmente é uma coisa extremamente marcante, né? São pessoas que concentram, sei lá, para quem não tem fé, ou é uma energia que é... Uma energia positiva muito grande. Muito grande. O que ele transmite é fantástico. inexplicável, né? A gente se sente flutuando. E ele transmite realmente muita emoção. Né? E assim tivemos a oportunidade disso aí. Puxa vida, coisa bacana. O senhor sabe que assim, nós nunca tínhamos conversado sobre isso, né? Não. Eu com o senhor aqui. Mas é claro que a imagem a gente já conhecia, né? E sempre foi uma coisa que me chamou muito. Eu e minha esposa somos devotos aí de Nossa Senhora, a gente vai muito Aparecida. Eu falei, puxa, imagina a emoção do coronel aqui na Basílica com o Papa João Paulo II, hoje santo, como o senhor mesmo disse, né? Exatamente. E tem mais. Ele almoçou no seminário em Aparecida. Mas ele não foi... Que acho que é o seminário que a gente ficava alojado quando tinha a Operação Aparecida, né? E lá ele não foi de ônibus, nem a pé, nem nada. O helicóptero transportou da Basílica até o seminário. Então nós tínhamos uma guarnição lá, né? Lógico. Ficava lá à disposição. Para aguardar a descida do helicóptero. Sua Santidade, o Papa João Paulo II, na época, foi cumprimentar bombeiro e entregou a cada um uma medalha. É mesmo. Puxa, emocionante. Não, muito, muito. Todos os bombeiros ficaram emocionados. Mas quem não vai ficar? Ficaria. Impossível não, né? Impossível não. Poxa, essa história é uma história bacana, comandante. Uma história realmente, puxa, espetacular. É pena que essa entrega lá no seminário não foi registrado por foto nem por nada, né? E essa foto também, eu tenho algumas, mas muito de longe que tiraram. Sim. Mas essa veio de Roma. Do fotógrafo oficial. Arturo Mari. O senhor me falou que ela é assinada, tem um carimbo. Tem um carimbo dele. Não, até porque os fotógrafos que não eram do Papa não podiam tinham acesso não podiam estar aí. Então tá aí. Isso é fantástico, fantástico. Ainda bem que estamos registrando essa história aqui. Mas, comandante, o senhor como major, vamos voltar um pouquinho para trás, o senhor assumiu o comando lá como capitão. Como capitão interinamente. Então nós estamos falando aí do final dos anos 70. Isso. Mais ou menos isso, né? Naquela época, o que a gente tinha lá no Vale?
Taubaté com bombeiro, tinha Jacareí e São José. só esses três. Só esses três. Era Taubaté o primeiro, São José o segundo e Jacareí o terceiro. O terceiro. Eu acho que tinha um bombeiro municipal em Guará, ou foi depois? Isso daí também é outra história interessante de falar. Tinha um bombeiro Municipal já. em Guaratinguetá. Havia 20 bombeiros civis, né? Formados não sei por quem. E eles, a viatura ficava dentro da Escola Especialista de Aeronáutica. E quando havia um incêndio, o comandante da guarnição Vou só virar um pouquinho aqui, pode falar. tinha que pedir autorização para o oficial de dia, para sair com a viatura. Né? Quer dizer, o que se perdia de tempo. E outra, era um caminhão-tanque, não mais nada. E atrás tinha um racho. Os bombeiros que iam pendurados atrás iam tomando banho. Né? E o prefeito de lá na época era um coronel do Exército. Né? Nós conversamos e ele falou: eu quero que o Estado assuma o bombeiro de Guará. Tudo bem, vamos conversar, porque existem convênios, existe legislação, Claro. e começamos a fazer esses contatos, não é? Até que veio a autorização para fazer. E esse coronel falou para mim, esse prefeito, vamos falar assim, esse prefeito falou para mim: olha, vai me desculpar, mas eu vou mandar todos eles para fora, eu não quero mais funcionário do bombeiro aqui. Né? Eu ainda falei: prefeito, o senhor vai colocar 20 famílias em situação difícil? Difícil. Eles eram funcionários, né, do município. Ele falou: mas eu não posso fazer mais nada. Tudo bem. Aí eu vim a São Paulo e conseguimos autorização para fazer o alistamento deles lá. E realmente eu não ia tirar os 20 e mandar para São Paulo e deixar a cidade desguarnecida. Né? Então eu pedia que eles viessem a Guará e fizessem os exames lá. E foi feito assim. Então, um dos tenentes que eu tinha, coloquei em Guará, ele morava lá, e disse: você vai formar esse pessoal, vai treinar esse pessoal para que seja aprovado nos exames. E realmente foram os 20 Passaram no aprovados, concurso. os 20. Olha que coisa. Foi o pessoal do próprio bombeiro dava aula para eles prestarem o concurso. Caramba, que E história, hein? assim Ia perder o profissional, Sim. né? Que estava, vamos dizer assim, pronto, mas aí passou a integrar as fileiras da fizeram a corporação. escola de soldado no 5º Batalhão. No 5º Batalhão, na E região o lá. comandante do batalhão, quando terminou a escola de soldado, falou para mim: Oliveira, foi o melhor pelotão que eu tive até hoje. Olha, também, né? Porque quando acabou o curso, eles se reuniram e pintaram o 5º Batalhão todinho para o comandante. Caramba. Você sabe que, como eu sempre digo, né? A gente está onde está, não é porque a coisa aconteceu num passo de mágica, né? E hoje, né? Como talvez uma circunstância de evolução do que o senhor está contando, hoje os bombeiros públicos municipais, que a gente disciplinou, né? Em 2015, dos municípios, eles fazem a escola da ESB, a escola de bombeiro lá. É o mesmo padrão de O treinamento. mesmo padrão de treinamento. E vou dizer, saem excelentes bombeiros públicos municipais da lá. Mas olha de onde vem a história. Foi maravilhoso. Todos eles, quando me encontro na rua, ficam todos alegres, né? Vêm me abraçar. Claro, estava numa situação difícil, né? Claro. De repente tiveram essa oportunidade estabilizaram, de estabilizar. Né? Então foi ótimo. Oliveirinha, você, ó, vou pular alguns anos aí, né? Você chegou tenente lá na região. Saído do CBO, Vale. fui direto para Foi direto. o 11º. Na sua época ainda eram os mesmos 3 postos ou já tinha havido expansão do Não, do já tinha Caraguá. Sim, já tinha descido o bombeiro São policial. Sebastião, já estava com Guará. Não tinha Lorena, nem Aparecida. Mas tinha Pinda, Tinha Pinda, Tinha Pinda. Cruzeiro. e Cruzeiro. Cruzeiro. Isso, Cruzeiro era a última base antes do Rio de Janeiro, Do Rio né, de do Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Uhum. É uma cidade pequena, mas bastante importante para o Corpo de Bombeiros, porque depois de Taubaté e Pinda, pelo menos, não tinha nenhum socorro na Dutra. E na Dutra passa tudo. Né? Passa o Brasil. Passa né? o Brasil pela Dutra. É. E a distância de lá até a primeira cidade do Rio de Janeiro com bombeiro era imensa. E o tempo-resposta acima de 3 horas. Absurdo. Né? Então o Cruzeiro ele era uma base pequena, mas Fundamental. estrategicamente Fundamental. muito importante. Né? E para o fundo do vale era a única que tinha. E tinha Guará, que era mais próximo um pouco, né? E com uma estrutura maior. E já tinha também um início de Campos Jordão.
Campos do Jordão. Foi. Já sim. se- Até já pela se- demanda não só turística, como as ocorrências de Exatamente. deslizamento, né? E de fogo em mar, tudo fogo em etc. mar, que tem até hoje, né? Tem. Então já tava havia bem maior. o início de uma conversa para Campos do Jordão. Campos do Jordão. E o prefeito queria. Nós vamos fazer uma pausa, comandante, para eu oferecer aqui para vocês, né? Um cafezinho. O café aqui do nosso Bomba Café. Olha, fiquei. O senhor já tomou lá embaixo quando chegou, né? Ah, mas eu fiquei Nós feliz almoçamos lá. de- E almoçaram também, né? O senhor não conhecia o Bomba Café? Não. Nem tinha ouvido falar, para falar a verdade. O Bomba Café é o café aqui da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, fica aqui na rua Anita Garibaldi 25. É um café temático, tem muitas fotografias, materiais, que conta um pouquinho da história do bombeiro. Então a gente convida você que está nos assistindo a conhecer o nosso Bomba Café. Vem muito veterano aqui, viu, comandante? Vocês já vieram muito e fico realmente muito feliz. Então, o Café dos Heróis, o Bomba Café, tá feito o convite, venha conhecer aqui. Vou ter que trazer minha neta aqui. Ah, é? Tenho uma neta que está com 15 anos, ela já falou para mim: eu vou entrar na PM para ser bombeiro. Inclusive, a minha espada já está reservada para ela. Já porque tem era do meu dona, pai. que era do seu pai. Yeah. Isso que é bacana, né? Puxa, eu acho sensacional essa A espada que eu comprei em 1957. Tava no Passou pro primeiro filho? ano. Falei, vou. Mas também não ia sair nunca mais daqui. De jeito nenhum. Com certeza. Comandante, então a gente estava falando aqui da expansão, né? Ele estava indo no Oliveirinha e, bom, eu acho que isso faz parte da sua história também, a expansão que houve lá no Vale do Paraíba e até recente, porque foi, eu não vou dizer que foi o primeiro, porque eu estaria cometendo talvez um ato falho, não foi isso, mas eu tenho a impressão que é a unidade do bombeiro hoje que tem mais bombeiros comunitários, o BECOM. Né? Porque que eu estou me lembrando agora, né? A gente inaugurou São Luís do Paraitinga, Roseira e Potim. Né? E Potim. Então hoje que é uma modalidade mais contemporânea do bombeiro, né? Onde a gente coloca lá um bombeiro nosso, né? Mas esse bombeiro, na verdade, ele coordena voluntários do município, muitos deles até ligados à defesa civil, né? Mas é uma forma que o bombeiro tem de estar presente e fazer ali o enfrentamento das emergências das cidades menores, né? É um projeto que eu acho assim, eu pessoalmente coloco muita fé neles. E lá no Vale do Paraíba, mais uma vez, pioneirismo do Vale do Paraíba, é onde a gente tem lá essa experiência que lembrei. Esse eu não poderia deixar de falar que foi o primeiro. Paraibuna. Paraibuna foi o primeiro bombeiro comunitário da região lá do 11º. E olha, o que a gente estava na ativa até pouco tempo, o que eles atendem de ocorrência, Oliveirinha? A estrada fica no meio de uma estrada extremamente importante, muito movimentada e longe da cidade. Exatamente. Né? O primeiro atendimento é deles, claro que depois chega o pessoal de São José, mas assim, fazem ali o tempo-resposta é essencial. Essencial nessa história. Sem contar que tem uma grande represa e passa o rio. Né? Exatamente. O rio passa dentro da cidade. Passa dentro da cidade. E quanta enchente já não deu lá? Na época do senhor já dava bastante enchente ali? Já. Inclusive até em Jacareí, deu muita enchente. Né? O Santa Branca é uma represa que foi feita para equilibrar a água do Rio Paraíba. Não tem nada mais do que isso daí. Mas houve uma época que houve excesso e inundou Jacareí. E a população queria saber o que está acontecendo. Aí começou a surgir o boato. Não, tem rachadura. Na barragem de Paraibuna. Tudo isso daí, né? Nós tivemos que levar o pessoal, engenheiro especializado lá, que trabalhava nesse setor, para fazer uma palestra e avisar que não havia nada disso, não corria esse risco. Sabe que, por curiosidade, comandante, uma vez chegou, faz bastante tempo isso, mas eu peguei uma carta topográfica, na época da carta topográfica ainda, né? Eu peguei uma carta topográfica, não lembro a razão, mas da região lá de Paraibuna, anterior à criação da barragem, né? Que era o rio. E era uma caixa do começo dos anos 70, porque, salvo engano, ali é começo dos anos 70, né? A barragem, não me foge a memória agora. E eu falei, caramba, tudo isso aqui não existe mais, né? Tá tudo debaixo d'água, né? Como o senhor falou, na atividade da Serra mesmo, né? É a mesma represa, exatamente. Com a redenção da Serra e na atividade da Serra. Durante um tempo, a gente tinha uma carência muito grande. E o senhor veja, hoje com a duplicação da Tamoios, por exemplo, né? Essa questão, se a gente não tivesse, né, que é já da sua época, se não tivesse havido, Oliveira, expansão de atendimento, como é que seria hoje lá? O movimento é muito grande, a quantidade de acidentes e o pior, acidentes graves, é muito grande. Então, uma expansão era necessária, até porque o tempo de resposta passava de 1 hora. Imagina uma ocorrência de presa e ferragem com mais de 1 hora de tempo de resposta.
a possibilidade de sobrevida é muito menor. Muito menor. Então, esse primeiro atendimento e essa diminuição do tempo-resposta foi essencial para... Sabe uma coisa que eu acho que eu queria que você falasse um pouco também, que eu acho que você estava lá nesse período, que também foi um grande salto que eu acho que teve lá na região, foi quando instalou a base do comando de aviação lá, né? Você estava lá esse período, estava, né? Quer dizer, que também deu assim um outro patamar de dinamismo para as ocorrências. Você lembra bem disso? Você participou disso aí? Você estava lá na época? Sim, a base aérea lá foi instalada dentro do CPI, né, do CPI-1, e a gente passou por vários treinamentos, até para... A gente tinha feito já o treinamento no CBO e no curso de salvamento em altura, tudo, mas não tinha tanta proximidade com a aeronave, principalmente na parte de socorro, né, da entrada da vítima com a vítima, em quais as ocorrências a gente podia acionar ou deveria acionar a aeronave. E foi essencial para auxiliar no socorro, principalmente em locais de difícil acesso. Lembrando que ali no Vale do Paraíba a gente pega a região da Serra da Mantiqueira, que é a região de Campos de Jordão, Santo Antônio do Pinhal. Pega duas serras lá, né? Pega duas serras. A do mar E a Serra. E a Serra da Mantiqueira. E tem muito esporte radical nessas serras, né? Tanto de bicicleta quanto de moto. Voo, né? Voo livre. Voo livre. E acidentes acontecem em locais que não tem como chegar uma viatura. E para retirar a vítima, é extremamente difícil. Né? Então, a utilização da aeronave para retirada de vítimas em locais dessa natureza foi essencial e salvou muitas vidas. Isso. E eu gostaria que você falasse um pouco também, que acho que você estava na ativa também, um episódio que nós vimos mais recente, que foi um incêndio lá da Serra Fina, né? Pedra da Mina. Sim. Né? Na divisa com Minas Gerais, né? Porque aquilo, olha, sinceramente, comandante, esse foi um dos maiores desafios que eu já vi de combate a incêndio em cobertura vegetal, porque lá, se eu não me falha a memória, a altitude lá é 2.600 metros. É um combate extremamente difícil. Difícil. Em área de preservação ambiental, né? Com poucos meios, né? O efetivo do Corpo de Bombeiros, normalmente, ele está dimensionado para o atendimento urbano. Ou um atendimento de incêndio florestal de pequeno porte. Quando a gente pega um incêndio florestal com grande extensão, você precisa de um grupo de pessoas muito grande. Muito grande. Né? E o cansaço do homem é muito exaustivo também. É uma então operação tem que ter realmente. Um revezamento. Né? Isso era uma coisa que eu tinha muito cuidado. Porque na época o senhor já tinha esses incêndios lá, né? Já tinha. Nós pegamos um incêndio de Santo Antônio do Pinhal de 4 dias e 4 noites. E nós tínhamos muitos bombeiros machucados, porque à noite ia combater o incêndio e se machucava, e caiu em buraco e etc. E então eu tomava cuidado. A um determinado momento da noite parava, porque com o amanhecer, na madrugada, a temperatura caía e facilitava o combate. Então eu tinha um momento que eu parava, mandava todo mundo descansar, ficava todos reunidos, davam um alimento e depois recomeçava quando o dia ia começar a clarear, que estava a temperatura mais fria, não é? Mas não tinha como. Existe uma explicação que eu fui aprender lá. Existe um tipo de samambaia no mato e ela seca. Com o incêndio, ela solta aquela pétalazinha dela com fogo e o vento leva para um outro local. Num dos dias, nós pegamos um avião, lá tinha um campo de aviação, um clube de aviação, e sobrevoamos lá. O que acontece? O pessoal lá embaixo, e eu conversando aqui em cima, e falando, acabou o incêndio, acabou nada. Acabou nada, tá indo aí. Porque tá lá. Tá indo para outro lado. O incêndio está recomeçando. Que desafio, né? Que desafio, né? Era isso daí. Era isso. Realmente, na serra é perigoso. O incêndio florestal é um desafio muito grande até hoje. E eu digo mais, ele só é possível de ser combatido em apoio, em conjunto com a Polícia Ambiental, por exemplo. Sim. Porque muitas vezes o início do incêndio florestal que acaba se perdendo era os fazendeiros, os sitiantes, fazer uma queimada para limpar o terreno. Né? E principalmente porque existe área de preservação ambiental, que tem uma porcentagem em que a pessoa tem que preservar, e eles querem fazer locação, arrendamento para eucalipto. Para eucalipto. Enquanto tiver a vegetação, eles não podem fazer isso. Então, põe fogo, e isso daí é crime ambiental. É crime ambiental. E lá no Vale, a gente trabalhava muito com a Polícia Ambiental. O que acontecia? A gente pedia apoio, às vezes, da Polícia Ambiental, mas não era para eles apagarem o fogo, é para eles saírem multando quem estava colocando fogo. Né? Porque a gente apagava de um lado, os caras colocavam fogo do outro lado. Essa é a prevenção. Né? E ao trabalho em conjunto, acabava dando resultado.
Mas na época nós servíamos muito a defesa civil e conseguia máquinas para fazer o acero com máquina. Porque ficar inchada, demorava muito. Vassoura de bruxa, o abafador. E a máquina abria o acero e a gente fazia fogo contra fogo. Mas, comandante, a gente vê realmente com bastante, como é que eu vou dizer assim, até com muito orgulho, né? Como o pessoal do 11º GB foi evoluindo nessa história hoje, né? A gente tem, você sabe disso, né, Oliveira? Pessoas ali bastante especializadas já nisso, até pelo enfrentamento constante que tem, né? Sim. E existe um aprendizado, né? Desde a sua época, então existe um aprendizado das condições ali que acontece o incêndio de cobertura vegetal. E hoje a gente vê umas equipes lá realmente muito bem, já conhecendo muito bem o que acontece, né? A dinâmica de como as coisas acontecem. A experiência, né? Tudo é experiência. Ensina, né? Ensina. Graças a Deus. E tem que ainda dar um mérito, os oficiais do 11º GB têm muita iniciativa e muita vontade em trabalhar. Não tenha dúvida disso. Hoje a gente acompanha o 11º GB, já não mais dentro da corporação, mas como veterano, e a gente vê a garra que o pessoal tem em evoluir. É verdade. Mas também, Oliveirinha, ali, o comandante da sua época, ela tem de tudo, né? Bom, temos 2 serras, temos um vale, temos Aparecida, temos o litoral. Temos represas. Temos represas. O que não acontece no Vale do Paraíba? Tem a Operação Inverno em Campos do Jordão. Operação Inverno em Campos do Jordão. Operação Verão no litoral. A Operação Aparecida, na época de Aparecida. E sem contar que um dos maiores corredores de escoamento de produtos do Brasil. Como a gente brincou, o Brasil passa na Dutra, né? Mas nós tivemos lá uma ocorrência muito desagradável para nós, que houve um acidente dentro da refinaria que tem em São José dos Campos. De São José dos Campos. Morreram lá é a Recap, não, lá é a... Acho que fugiu o nome agora. Enfim, uma da refinaria. O nome é de menos. E morreram algumas pessoas. Isso daí eu tenho até Nós não conseguimos entrar na refinaria. Essa história já... E isso daí é uma história interessante. É o primeiro embrião da RINEM, da Rede Integrada de Emergência que tem no Vale do Paraíba. O que aconteceu? Isso daí eu estudei e tive a oportunidade de trabalhar com o Coronel Souza Pinto, e ele trabalhava na época, eu acho que era tenente na época, em que houve esse... na realidade foi um vazamento de gás sulfídrico, em que teve várias mortes, e não tinha contato da refinaria com o Corpo de Bombeiros direto. Né? Não tinha essa troca de ideias que tem hoje. Então, o bombeiro foi atender a ocorrência, porque teve chamado do bairro, do entorno. A vizinhança sentiu o cheiro de ovo podre, típico do vazamento sulfídrico. E a Revap não deixou entrar. Aí o bombeiro até quis criar alguma atrito para entrar, mas aí o próprio pessoal da Revap falou: se vocês entrarem, vocês vão morrer. Né? Porque havia necessidade de um equipamento extremamente específico que vocês não têm. A gente conhece a vontade do bombeiro, né, em salvar vidas, e vocês iam acabar morrendo junto. Mas era um equipamento que eles também não tinham. Por isso que morreu tanta gente. Muita gente lá. E a partir inclusive um médico... Que época, para me situar, que época foi isso aí, Oliveira? Final da década de 70. Final da década de 70. Não, eu estava no comando já. Então, eu estava no comando. Começo de 80, possivelmente. Mais pra frente. E a partir dessa ocorrência, o que aconteceu? Eles instalaram uma linha direta, chamava LP, se eu não me engano, dentro do Corpo de Bombeiros. Tinha aqui na Sé também. Até dentro da refinaria. E com o tempo, outras empresas, ali tem muita empresa química, se interessou em começar a fazer. Aí o que acontecia? A gente ia no centro de operações e eu peguei uma parte disso daí. Tinha um monte de telefone. Cheguei no bombeiro, tinha isso aqui no centro de operações. De linha direta, né, com essas empresas. Aí surgiu a ideia de fazer um PAN, um plano de auxílio mútuo. Falei, como a gente vai fazer esse contato? E a partir daí, como já havia o telefone, acabou criando o que é hoje a RINEM. Comandante, eu gostaria que o senhor contasse uma história pra gente, porque eu fiquei sabendo há não muito... Aliás, foi o Martinho que me contou essa história. Muitas vezes eu li, assim, em vários veículos já, né, uma história de bombeiro, que aconteceu nos Estados Unidos, né, com uma criança, mas chegou ao meu conhecimento que muito antes dessa história que contam aí do bombeiro dos Estados Unidos, o senhor teve essa experiência, o senhor pôde realizar um sonho. Conta para nós essa história aí, comandante. Com muita emoção. Eu vou avisando que se eu chorar, já sabe. Muita emoção. Eu era comandante do 11º, GI, na época, né, o GB, quando chegou uma assistente social acompanhada de uma senhora e uma criança, um menino. E ela era conhecida, porque nós fizemos faculdade junto,
e ela falou para mim assim: Oliveira, eu queria pedir um grande favor para você, queria pedir uma caridade para você. Eu até brinquei com ela, falei: olha, o assistente social não faz caridade, ele ensina a pessoa a fazer. Então, mas acontece o seguinte, este menino, eu não vou citar o nome dele, o sonho dele é ser bombeiro. O sonho dele é ser bombeiro e ele está um pouco doente e nós gostaríamos que ele conhecesse uma unidade do bombeiro. Claro, não tem dúvida. Chamei o sargento, que era o comandante da guarnição, e falei: olha, você vai mostrar para ele tudo que nós temos aí, nosso trabalho, as viaturas, enfim, receber um menino para satisfazer a vontade dele, que é de ser bombeiro. Tá bom. Aí o menino saiu junto com a mãe, com o sargento, para o pátio, lá para ver as viaturas, quando essa assistente social falou para mim: Oliveira, eu trouxe ele porque ele está condenado à morte. Nós estamos vindo do hospital do servidor público em São Paulo e o médico não deu mais que 3 semanas de vida para ele. Não acredito. Fui lá para o pátio, pus a tropa em forma, chamei o sargento, falei: olha, hoje o comandante do bombeiro é ele. Peguei meu capacete e pus na cabeça dele. Aí ficaram todos sabendo, né? Da história. Perceberam. Fizeram uma festa com o menino, com um extintor de incêndio, com mangueira, na viatura, com rádio. Colocaram ele numa das viaturas, deram uma volta pela cidade. O menino ficou felicíssimo, felicíssimo, né? A família dele era de Caraguatatuba. Muito bem. Aí deram que ir embora, foram embora. O Ramos, Raimundo Ramos, você conhece bem? Conheço. O Ramos ficou emocionado e brincou com ele. Enfim, ele saiu daqui emocionado, como se sentindo bombeiro. E passou um tempinho, a assistente social voltou e falou para mim: Oliveira, é o seguinte, esse menino está internado e ele está pedindo bombeiro no hospital do servidor público em São Paulo. Falei: puxa, como é que eu vou fazer para mandar bombeiro lá conversar com ele? Eu conversei com o comandante na época, liguei, telefonei para ele, eu não lembro o nome dele agora, infelizmente. Era o comandante do 2º GI, que ficava aqui junto à rodoviária. Da rodoviária antiga. E expliquei a situação para ele. Então, que providência ele tomou? Todo dia, uma das guarnições que saísse de serviço ia até o hospital, visitava ele. E deram até um capacete de bombeiro para ele. Nossa, o menino teve uma sobrevida de 3 meses. Certo? Uma sobrevida de 3 meses. E todos os dias a guarnição ia lá e se tornaram todos amigos. Até que aconteceu, né? O menino faleceu. Faleceu e me telefonaram de Caraguatatuba dizendo que a família a família só permitiria o bombeiro levar o cemitério. Bom, eu desci com uma guarnição e a avó dele tinha sido presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Quando nós entramos na Câmara, estava o corpinho dele, o capacete grudado. Foi demais, muita emoção. Toda a guarnição chorou, toda a guarnição. Menino com capacete de bombeiro no peito. E assim foi. Levamos ao cemitério e na hora do caixão descer na sepultura, tiraram o capacete e deram para a mãe dele. Né? Essa foi uma história que emocionou, porque como é que pode um menino ter toda essa vontade? E hoje, a sala de aula do posto de bombeiro, do subgrupamento de bombeiros de Caraguatatuba, recebeu o nome dele. Que história, comandante. Comandante, olha só, extremamente emocionante essa história. A gente falou, né? Falamos muito do espírito de bombeiro. E quando a gente perde um companheiro nosso, né? A gente fala que ele, né? A gente costuma dizer, né, Oliveira, que ele passa a fazer parte das guarnições celestiais, né? E eu tenho certeza que esse menino está lá. Também faz parte.
Que história, comandante, que história. Puxa, obrigado, muito obrigado por compartilhar essa história com a gente. Mas vamos falar de algumas coisas curiosas, vai. Mais assim. Claro, estamos aqui para isso, comandante. Por exemplo, nós tivemos um incêndio muito grande na Johnson Johnson, Famoso. que fica na beira da Dutra. Na beira da Dutra. E era um grande depósito de material, não é? E lá estamos lá de madrugada, um aqui, outro lá. O teto, que era de metal, cedeu, fez uma bacia, vamos dizer. E, de repente, eu conversando com um dos bombeiros, ele falou assim, comandante, pô, a água está quente, não? Eu falei, tem que estar, está incêndio, é um incêndio. Não, mas está muito quente. Aí eu fui olhar a bota dele, era só da calça. Aí mandei percorrer todo o efetivo, estavam todos com a sola já comida. Aí determinei, procuro o pessoal do almoxarifado da Johnson, foram buscar em casa e eles nos forneceram bota específica de borracha para isso daí. Quer dizer, o senhor está falando isso, mas claro, a gente tá remetendo à época em que o bombeiro não tinha EPI, né, comandante? Não. Que nós... Foi na década de 90. 90. A minha turma foi a primeira turma de CBO a receber EPI. E quando eu recebi ainda não tinha calça. Era não só... tinha calça, era só aquela jaqueta 3/4 lá. Era uma jaqueta. Então, daí eu até fiz uma coisa assim, vou contar, não há problema, porque já passou, é do passado, né? Terminou o incêndio, foram mais de 24 horas de trabalho de rescaldo, inclusive, não é? Aí terminou tudo, falei, pode pôr as botas dentro da viatura e vamos embora. Eu não tinha, ué. A Johnson & Johnson pagou as botas. Foi isso daí. A gente atravessou realmente momentos, né? A história conta, né? Muito, muito críticos, né? De escassez de material, de escassez de viatura. Graças a Deus, hoje a gente vive uma situação bem mais confortável. Bem mais técnica. Bem mais técnica, mas realmente a geração do seu pai ainda, Oliveira. Cara e coragem. Cara e coragem. Era administrar miséria. Era administrar miséria. É verdade. Nós tivemos, por exemplo, um caso também bastante curioso, o seguinte, a única unidade que tinha escada, na Giros, como todo mundo fala, né? Era São José dos Campos. São José dos Campos. Aí, não vou falar o nome, mas o prefeito de Jacareí veio falar comigo que ele queria escada para trocar uma cruz que tinha na ponta de uma igreja lá. Falei, prefeito, o senhor está brincando comigo, porque se eu trago a escada de São José aqui para trocar, mexer numa cruz e pega um incêndio num edifício de São José, como é que eu vou explicar? Negativo. Às vezes a gente tem que ter esses posicionamentos aí, estamos aqui pela população, né? Para as emergências. Quem comprou a escada foi a população de São José, né? Exatamente. Então até nisso precisa se pensar, né? A gestão de bombeiro nunca foi uma coisa fácil, né, comandante? Nunca foi. Seja com escassez, seja com abundância, a gestão nunca é fácil. Né? E se a gente for começar a lembrar, tem muita coisa interessante e engraçada e até trágica, não é? Mas tem. Eu sempre dizia ao pessoal, olha, a vida do bombeiro é o seguinte, não existe quase. Ou salvou ou não salvou. Ou resolveu ou não resolveu. Não tem meio salvamento de vida, né? Não tem. Quase. Não existe isso daí. Ou salvou ou não salvou. E outra coisa, a nossa atividade de bombeiro, ela desenvolve muito espírito de solidariedade. Muitas vezes eu vi socorro na Dutra mesmo, ou em outro lugar. O indivíduo ser levado para o hospital e a primeira coisa que a guarnição faz é ir ao hospital ver se ele está bem. Ver se ele está recuperado, qual a situação dele. Eu presenciei isso muitas vezes. Então, muitas vezes. É nisso que nós temos que pensar. A formação do bombeiro não é simplesmente jogar água, não é simplesmente... Não, tem também o espírito do bombeiro. Tem formação que ter um humana. Próprio isso daí. Comandante, olha, a gente entrevistou o Marcelo Gramani, que é um parceiro estratégico do bombeiro, um geólogo do IPT, que é apaixonado pelo bombeiro, e ele falou uma frase lá, eu falei, vou pegar essa tua frase. O que move a gente que trabalha com emergência no bombeiro é a paixão. Não é o salário, que nós sabemos, né? Não é o salário, não é o status, é realmente a paixão que a gente tem por salvar a vida. Como diz um amigo meu, eu sempre digo essa frase, vocês são meio esquisitos. Vocês são os caras que eu conheço, que quando tem um perigo, vocês correm na direção do perigo e não do perigo, né? Sim. Então é isso, né? Eu acho que o que o senhor está falando, né? Coberto de razão. E está no DNA. Está no DNA. Tanto tá no DNA que tem tal pai e tal filho aqui, né? Mas já que eu falei isso, né? Puxou um negócio da minha memória. A matéria é tal pai e tal filho, esse nosso bate-papo, mas a família é maior, né? De bombeiros, né? Sim. Tem mais gente. Temos mais um coronel. O Nunes, né? O Nunes passou para reserva, hoje está morando em Portugal. Morando em Portugal, no Porto.
E tem mais um soldado, hoje é cabo, trabalhava também no 11º, hoje já está reformado, não é? O tio Jurandir? E o Jurandir, Sim, que, é seu o pai, tio, né? que é o pai desse soldado, que é meu cunhado. O pai do Nunes. O pai do Nunes. O pai do é. Nunes. Ele é subtenente e também trabalhou em Pindamonhangaba há muitos anos. Uhum. E tem também o filho dele, o Paulo Henrique. Paulo Henrique. É, Que é o muitos- bombeiro, quem comanda Quiririm. Quiririm. É o bombeiro comunitário de Quiririm. Ah, Quiririm, esqueci de Quiririm, pô. A gente falou dos Boicom, olha, desculpa, esqueci de Quiririm, gente. Eu acho que hoje o 11º GB são 5 Becons. 5 ou 6, né? Acho que a gente falou todo. São Luís de Paraitinga, Quiririm, Roseira, Potim. Faltou um. Paraibuna, 5. Se eu não esqueci nenhum, me desculpa. Quiririm é colônia italiana, hein? E colônia italiana. Aliás, o Quiririm é um lugar legal passar pra gente comer, né? Sim, sem dúvida. Na ida ou na volta de Campos é parada lá, né? Todo ano tem uma grande festa lá. Comandante, estou vendo uma foto que a gente está colocando aqui agora. Eu vejo que é uma foto aqui na Central, né? Que saudades, que saudades. Estão vendo aí quem que era? Eram os comandantes da sua época, Os de comandantes unidade. dos grupamentos de incêndio recebendo a medalha do centenário. Estou vendo ali anotado o Coronel Schmidt, Schmidt, o Coronel Nilauril. Nilauril, Tem mais, tem mais. o Martins. José Carnicina Zé Martins. Carnicina Martins. Nos deixou recentemente aí, faz falta. Puta, era um cara também. Grande amigo. Grande cara. O Bittencourt? Mas O tem Bittencourt. mais. O Bittencourt ali atrás, já vi. Mas tem mais, tem o Caribé. Caribé, 8º GB, Oito. pernambucano, né? É grande companhia. Eu tive a alegria grande companhia. Eu tive a alegria de fazer uma das viagens nossas, Oliveirinho, nas competições, né, do bombeiro, nas Olimpíadas de Bombeiro. Ele foi com a gente para Indianápolis. Acho que foi o primeiro ano que teve a FDIC, 2001, se eu não me engano. E ele foi quando eu o conheci, porque eu não conhecia o Coronel Caribeno. Eu tive essa oportunidade de conversar com ele, uma grande cara. Coronel Celestino, a gente estava falando dele também, da sua geração. Sempre uma pessoa muito lembrada aqui, de muitas pessoas que já vieram aqui. Profundo conhecedor do bombeiro. Do bombeiro. Várias pessoas já vieram aqui, já disseram isso. E o senhor também teve assim a felicidade que nós não tivemos, embora a gente tenha conhecido, né? De conviver na época do Coronel Caldas, né? Foi amigo do tempo da academia, né? Do tempo de escolas oficiais, né? Já naquela época, né? Nós tínhamos um grande contato. E tem muitas histórias do Coronel Caldas. É pena que ele não está entre nós para contar, a gente ouve a história dela através dos outros, né? Sim. Eu vou pedir só para o senhor contar uma. Eu só estava contando no episódio de 67, né? Lá do Caraguatatuba. Caraguatatuba. Conta para nós essa história. A cidade ficou sem água, não é? Porque houve desmoronamento, os morros desceram todos e ele subiu numa das partes do morro que circunda a cidade e fez uma represa coletando água de uma fonte para abastecer a cidade. E a população passou a ter água potável graças à atividade dele. Coronel Caldas, né? Era um gênio. Cabeleira. Né? Cabeleira. Não, já você vê, ele não só levou água, como ele também tirou água, né? Porque tem o episódio da cachoeira também, que ele desviou a cachoeira dos pretos, Tá né? ali, Cadê? Aí, ó, tá aí, ó. tá ali o E primeiro. de cabelo comprido. Você acha que é cabeleira? Ai, Não cara. era, o apelido não era à toa. Não, era à toa, né? O cabeleiro. Tem uma história dele que eu perguntei pro senhor, né? O senhor confirmou, porque eu já tinha ouvido essa história. Que ele, na época de cadete da academia, não me lembro exatamente o episódio, mas ele ia ser desligado da academia. E o que ele fez, comandante? Olha, o problema dele, todo mundo criava caso com ele por causa do cabelo. Do cabelo. Mas ele foi lá e também aquela viagem que eu falei para você, né? Quer dizer, ele foi viajar no Paraguai de férias, esqueceu que tinha que Que tinha que voltar pra academia. voltar para academia. E ele conseguiu pegar um avião de caça da Força Aérea Brasileira para vir até São Ele veio de Paulo. caça. Era sensacional. Olha, as Ele era histórias do sensacional. Coronel Caldas é uma melhor que a outra. Tem uma outra história que eu vou contar também, você não conhece isso daí. Ah, eu quero conhecer. Houve um acidente com um avião do Banco do Brasil, em Ubatuba. Né? E ninguém achava nada, ninguém via nada, ninguém sabia. E ele foi designado para montar um plano de localização dos corpos do avião, Caiu no mar ou caiu na mata? no mar. No mar. Aí ele desceu, Caraguai. Toda vez que ele ia para aqueles lados lá, ele ia tomar um café comigo, né? Mas ele não tomava café, né? É uma cachaçinha. Era cervejinha. Bombeiro raiz, pô. Daí ele desceu e montou todo um plano, né, que ele fez. Rapidamente vou contar. Ele pegou 2 barcos infláveis, pôs um dispositivo de tal forma que
os barcos iam lentamente. Quando encontrava qualquer problema, a seta balançava, o pessoal mergulhava para ver se estava lá embaixo, não é? Porque o que fizeram? Chegaram para ele e falaram: não, o avião caiu ali. Você aponta para o meio do mar. Ali aonde, né? Detalhe que na época não tinha GPS. Tinha GPS, né? Porra. Então ele montou esse esquema e veio embora, né? Aí estávamos almoçando lá no 11º GI e ele foi chamado. Alguém foi lá: olha, chegou um barco da Marinha e quer o capitão do barco quer uma reunião com o senhor, porque isso, aquilo. Ele falou: pera um pouco, eu só planejei. Quem executa é o sargento, manda o sargento lá. Cara dele. Tranquilo. Cara dele. Tranquilo. A gente diz aqui, comandante, o coronel Caldas, ele foi um cara à frente do tempo dele. Sem dúvida. Hoje, se o coronel Caldas tivesse bombeiro, fosse lá um tenente, capitão, ele ainda seria uma pessoa genial, né? Porque a cabeça do coronel Caldas era uma coisa... A criatividade era impressionante. As coisas que ele criou. Aliás, é típico de bombeiro ter criatividade. Típico de bombeiro. O bombeiro é aquele cara que é o seguinte: se ele não sabe como é que vai fazer, ele vai dar um jeito, mas ele vai fazer. Né? Isso, graças a Deus. Se não existir, ele vai inventar ele vai dar um jeito. E é assim até hoje, graças a Deus. É sensacional. Sensacional. Comandante, essas suas histórias que o senhor está contando dele, como eu disse, né, a gente ouve as histórias do coronel Caldas por outros, né, contemporâneos como o senhor, né, e não deixa de nos surpreender, né, sempre tem uma história bacana. Comandante, olha, a gente está chegando, infelizmente, no final do nosso bate-papo. A gente tem o formato aqui, né, a gente obedece o formato de 1 hora, mas eu tenho certeza que tanto o senhor quanto o Oliveira Neto tem histórias pra caramba para contar pra gente, histórias, como a gente fala, das suas experiências. Eu gostaria aqui de meu nome, nós aqui da Fundação que fazemos aqui o BombaCast, agradecer imensamente o senhor ter aceito o nosso convite, Oliveirinha, você também. Oportunidade ímpar. Faltava realmente alguém vir contar a história do Vale do Paraíba, ninguém tinha contado, uma ou outra esparsa, mas não com a visão que o senhor tem e que o Oliveirinha tem, porque lá trabalharam, lá fizeram muita coisa. Então eu agradeço. Peço que Deus abençoe o senhor cada vez mais, que o senhor esteja sempre conosco aqui contando histórias. Tem que voltar porque eu sei que tem bastante ainda, e eu agradeço imensamente pelo seu legado, pelo seu filho e por tudo que o senhor construiu para nós do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu só gostaria de dizer o seguinte, que eu devo muito ainda desculpas ao bombeiro. Por quê? Todo mundo fala: você tem que escrever isso tudo, você tem que fazer um livro, você tem que escrever, e eu até agora não fiz nada. Não, o senhor tem que fazer, o senhor vai fazer, tenho certeza. E realmente eu me dediquei. Eu tenho certeza. Comandante, minha melhor continência para o senhor, viu? Oliveirinha, olha, que honra, viu? Obrigado por ter trazido o papai. Nós agradecemos. Junto. Até a oportunidade, é importante que meu pai fale. Né? Eu tenho uma história, mas é muito mais recente, que todo mundo já tem. Claro. Ainda está próximo, tá fresco, ainda tá fresco. Agora, as histórias que meu pai tem, só ele sabia. Fantástico. Então, obrigado por compartilhar com a gente. Obrigado, Oliveirinha. Venham mais vezes, acompanhem sempre a gente lá no BombaCast. Você quer ficar com isso? Eu, lógico que eu quero, porque tem um monte de história aqui que eu vou ler. Olha, Pavão, agora... Isso é só de Aparecida. De Aparecida. Pavão, agora você tá vendo que você tá recebendo incumbências. Agora quem vai ter que escrever o livro é você, que você está sabendo todas as histórias de todos os veteranos. Eu não sou bom nisso, mas se eu contar para alguém que escreva, já está valendo. Já. Verdade. Seria um livro, enfim, fantástico. Aliás, uma coleção, provavelmente. Verdade. Bem, gente, esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast, que eu adorei, gostei muito, espero que vocês tenham gostado também. E atenção, veteranos do 11º GB. Histórias como essas que nós ouvimos aqui agora, nós queremos ouvir no dia 29 de julho, no Encontro de Veteranos da ESB. Essas e outras histórias, venham compartilhar com a gente, vamos confraternizar e lembrar de coisas maravilhosas que aconteceram na história do nosso bombeiro. E também, mais uma vez, lembrar de convidar para a nossa Corrida do Bombeiro, dia 2 de julho, Parque da Independência, inscrições pelo site da Fundabom. Esse foi, então, mais um 93 BombaCast. Encontro vocês na próxima. Acompanhe sempre a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras pelo YouTube. 193 BombaCast. Muito obrigado, até a próxima.